Primeiro Crônicas, capítulo 27, diz assim: São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas com os seus oficiais, que serviam o rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Auita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era o chefe deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. O quarto, para o quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão, para o quinto mês, era Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto, para o sexto mês, era Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, era Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, era Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono, para o nono mês, era Abiezer, o Anotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, era Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O 11º, para o 11º mês, era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O 12º, para o 12º mês, era Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadoque. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu.
Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que, por causa desse censo, veio grande ira sobre Israel. Por isso, o número não foi registrado na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo que cultivavam a terra. Simei, o Ramatita, cuidava das vinhas, porém Zabdi, o Sifimita, cuidava do que entrava das vinhas para as adegas. Baal-Anã, o Gederita, cuidava dos olivais e sicômoros que havia na Cefalá. Porém, Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Saronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém, Safate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Obil, o Ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronotita, cuidava das jumentas. Jariz, o Agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o Arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. E vamos ao novo livro, ao livro do profeta Joel. Joel, capítulo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco, lamente a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romazeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministro do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco,
porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.